Olá pessoal, meu nome é Patrícia Ávila e hoje nós vamos falar sobre na hora do falecimento do meu ou da minha parceira, era melhor que se eu tivesse vivido em união estável ou ter casado? Muitas dúvidas surgem e normalmente, sempre depois da morte do ou da parceira, a seguinte indagação: era melhor eu ter vivido em união estável ou ter casado quanto à sucessão de bens, ou seja, quanto à percepção da herança do meu parceiro ou da minha parceira? Vamos lá, pessoal. Temos várias regras, mas nós vamos explicar para vocês as regras aplicáveis à situação mais usual que normalmente acontece. Digamos que você viva com alguém que tem bens particulares, ou seja, aqueles que ele adquiriu antes do matrimônio, e bens comuns, aqueles que vocês adquiriram conjuntamente durante a união. Então vamos pensar no exemplo: homem, mulher e um filho. Então nós vamos separar. Primeiro nós vamos verificar a situação desse casal na comunhão parcial de bens e na situação desse casal na união estável. Então, vamos verificar o que acontece na sucessão quando estamos diante de um casamento na comunhão parcial de bens. Homem e mulher e um filho. Homem morreu. Esse homem, ele tem bens particulares adquiridos antes do matrimônio. E ele tem também bens comuns. Os bens comuns, quais são? São aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Então vejamos, quais desses bens a mulher participa na herança? Vejamos, nos bens particulares, onde 100% dos bens pertenciam ao cônjuge, desses 100% a mulher concorre na herança. Logo, 50% ficará com a esposa e os outros 50% ficará com o filho. Mas e nos bens comuns, como funciona? Nos bens comuns, que são aqueles que foram adquiridos por ambos o casal na constância do casamento e a título oneroso. Neste caso, 50% já é dela. A esposa, ela é meieira, porque metade desses bens pertence integralmente à esposa. Logo, somente os 50% do esposo falecido é que entra na herança. Desses 50%, a esposa não concorre, ou seja, ficará esse 50% para o filho. Mas como funciona na união estável? É a mesma coisa? Não. Na união estável, a regra é totalmente diferente. Vejamos. Homem, mulher e um filho. Homem morreu. Neste caso, os bens particulares, ou seja, aqueles que foram adquiridos antes da constituição da união estável, pertence ao parceiro que faleceu. Logo, esse 100% que pertencia integralmente ao falecido, a esposa não concorre. É isso mesmo. Nessa regra, há uma desvantagem em relação ao casamento, porque se ela tivesse casado, ela teria concorrido com o filho. Neste caso, os 100% dos bens particulares passarão integralmente ao filho. Mas e os bens comuns? Nos bens comuns, ou seja, aqueles que eles adquiriram a título oneroso durante a união estável, é diferente. Neste caso, os 50% que pertence ao esposo que faleceu, já que 50% já pertence à companheira, porque neste caso ela é meieira, esse 50% que pertence ao parceiro falecido é dividido entre o filho e a parceira. Logo, há uma diferença. Então a resposta, pessoal, não é exata. Tudo vai depender. Em resumo, eu sei que essa matéria é um tanto quanto complicada,
Então, para facilitar, nós fizemos aqui para vocês um quadro comparativo para que, de uma forma resumida, vocês possam entender. A resposta quanto à nossa pergunta, a nossa primeira indagação, não é exata. Tudo vai depender de qual a realidade do casal e, por óbvio, quem morreu primeiro. E a nossa frase final de hoje é de Picasso, que diz o seguinte: a morte não é a maior perda de vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E te esperamos no próximo vídeo.